O ACM Neto está fazendo é como se ele fosse, sei lá, um apresentador, né, um radialista, um apresentador de televisão. Mas, sim, enquanto líder da oposição, você vai fazer o quê, ACM Neto? Você vai ficar só falando o que a gente está vendo? Porque isso a gente está vendo, pô, isso a gente já sabe. Já é algo de conhecimento público, não só do povo baiano, mas do povo brasileiro. Bom, gente, na campanha eleitoral de 2022, quando Jerônimo Rodrigues se elegeu governador do estado, ele passou o tempo todo falando da parceria com o presidente da República. O time do Lula. O Lula já garantiu. Prometeu que todos os problemas da Bahia e dos baianos seriam resolvidos se ele fosse eleito governador e Lula fosse eleito presidente do Brasil. Depois de mais de 2 anos de governo de Jerônimo Rodrigues, uma enorme diferença entre a expectativa, a promessa de um lado e a realidade vivida pelo nosso povo do outro. As grandes obras não saíram do papel. Ponte Salvador-Itaparica ainda não existe. A FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, importantíssima para a logística da Bahia, continua paralisada. Sim. A situação das estradas que cortam o nosso estado é altamente precária. Os investimentos são muito menores do que em outros estados brasileiros. Isso tudo para não falar da criminalidade, que só aumenta com o descontrole da violência, com a insegurança que atinge as famílias dos baianos nas grandes, nas médias e hoje também nas pequenas cidades do nosso estado. A realidade, a entrega de quase 20 anos de PT à frente do governo do estado é a fila da morte, a fila da regulação, que infelizmente impede que os baianos tenham acesso à saúde. É uma qualidade de ensino que posiciona a Bahia, infelizmente, em uma das últimas colocações de todo o Brasil. A realidade dessa parceria tão prometida entre o governo do estado e o governo federal, entre o governador Jerônimo e o presidente Lula, é o aumento da pobreza em nosso estado. É a dramática situação dos baianos que vivem no semiárido e que são vítimas da seca. A realidade é aquela que é vivida no dia a dia pelo nosso povo, que vai à feira, que vai ao supermercado e que é obrigado a pagar cada dia mais um preço de ovo que só faz explodir, café, carne. Ninguém aguenta mais. Por quê? Porque o que comprava no mês passado já não compra mais esse mês. O poder aquisitivo das pessoas caiu, a pobreza aumentou. E essa é a realidade da parceria prometida por Jerônimo Rodrigues com o governo federal, com o presidente Lula. Governador Jerônimo, o tempo está passando. Os baianos não aguentam mais esperar. Os problemas só aumentam. E tudo isso é resultado do pior governador da história da Bahia e de quase 20 anos do PT governando o nosso estado. Eu concordo 100% com tudo que o ACM Neto disse. Inclusive, nós falamos aqui todo dia. Todo santo dia a gente fala exatamente isso. E o povo baiano, todo santo dia, vê isso, presencia isso com os próprios olhos. Então, o que o ACM Neto está fazendo aí é basicamente narrar os fatos. É narrar o que está acontecendo. O que o ACM Neto está fazendo é como se ele fosse, sei lá, um apresentador, né, um radialista, um apresentador de televisão. Mas, sim, enquanto líder da oposição, você vai fazer o quê, ACM Neto? Você vai ficar só falando o que a gente está vendo? Porque isso a gente está vendo, isso a gente já sabe. Já é algo de conhecimento público, não só do povo baiano, mas do povo brasileiro. Que a Bahia está entregue à pobreza, entregue ao desemprego, entregue à criminalidade. Mas e você, enquanto líder da oposição, assim que você se coloca, né, líder da oposição, vai fazer o quê? Tá fazendo o quê? Você tá andando pela Bahia, tá conversando com o pessoal, tá conversando com as pessoas? Ou você acha mesmo que você vai ser eleito governador só no Instagram? Se você quiser ficar só no Instagram, você consegue, acredito que no máximo, uma eleição para deputado federal. Aí sim, ok, aí você pode continuar. Se você quer ser candidato a deputado federal, continue dessa forma, que você está eleito. Só aqui em Salvador você já é eleito com a votação que seu grupo tem aqui em Salvador. Agora, se for para governador ou senador, esqueça. Esqueça. Porque para isso não adianta ficar só na internet não, tá?
No máximo, você consegue ser deputado federal pela internet. No máximo. Executivo, esqueça. Senado, esqueça. O desgovernador, o Energúmeno Rodrigues, é um completo incompetente. O cara não faz absolutamente nada. Quando aparece é pra falar abobrinha. Mas é inegável que ele tá andando. O próprio Bruno Reis veio a público recentemente e falou, não, realmente é inegável que ele tem um bom trato com as pessoas, ele tem um bom trato com as lideranças políticas. E aí, velho, você vai fazer o quê? É só internet? Sai dessa zorra desse ar-condicionado, cara. Anda pela Bahia. Ele falou recentemente, inclusive, que ia andar. Que no final desse mês ia pegar a caminhonete dele e ia dar umas voltas aí pela Bahia. Eu espero que quando ele diz isso, ele não tá falando que vai em Feira de Santana. Que vai em Lauro de Freitas. Que vai em Ilhéus. Que vai em Vitória da Conquista. Eu espero que ele esteja dizendo que ele vai andar pela Bahia mesmo. Que vai ir nos 4 cantos da Bahia. Que vá lá pro Sertãozão. Que vá pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste da Bahia. O leste ele já tá, né, que é aqui. Pro oeste da Bahia. Vá pro centro da Bahia. Comece a andar. E lembrando, se ele começar a andar hoje ele começar a andar, ele passar um dia em cada município, leva mais de um ano, viu? Pra ele concluir as visitas em todas as cidades da Bahia. São 417 cidades aqui em todo o estado. Se ele continuar assim na internet, ele não vai sair pra lugar nenhum. Não vai, velho. Esqueça. E o PT vai continuar. Aquela questão. É chato ter que ficar dizendo isso aqui. Eu sei que é propagar uma desesperança. Mas eu não vou ficar aqui falando algo que eu sei que é mentira. O PT vai ganhar de novo aqui. É triste. É algo que eu não gostaria. Mas o PT vai ganhar. Por quê? Não é porque o PT tá trabalhando. Não, o PT não faz nada. O que faz é pra acabar mais ainda com a vida do povo. O PT vai ganhar porque a oposição é incompetente. Por isso. Porque a oposição não faz nada. Eu não tô aqui pra dizer, não, que o ACM Neto vai ganhar, a gente vai se livrar do PT. Desse jeito a gente não vai, velho. Desse jeito a gente não vai. Se a gente depender do ACM Neto pra tirar o PT da Bahia, esqueça. Pelo menos nessa agora, não pode ser que em 2030 ele mude a política dele e ele consiga se eleger em 30. Em 26 não se elege. Talvez pra deputado federal. Talvez. E eu acredito, sinceramente, vi alguns boatos, tem muita gente que entende muito dos bastidores, o próprio Gedel, o da mala de 51 milhões de reais, falou certa feita, e eu vou ter que concordar com ele. Ele disse que o ACM Neto não vai sair para uma disputa para governo para tomar outra surra, que ele vem como candidato a deputado federal. E eu tô acreditando nisso, sério. A política dele hoje é de candidato a deputado federal. É o cara que fica só na internet. E ele consegue 100 mil votos, 100 e poucos mil votos, ele consegue. Consegue até mais do que isso. Até, só aqui em Salvador, não precisa nem sair daqui. Porque se ele quiser ser candidato ao governo, Felipe, ele não estaria só aqui no ar-condicionado. Não, e essa é uma fala que eu mesmo já tive aqui no Brado, de que eu não acredito que a ACM Neto, pelo andar da carruagem, será candidato ao governo do estado. Eu acredito que talvez Senado, né, como ele já foi parlamentar federal, já foi deputado federal, eu acredito que talvez Senado, mas eu acho que a campanha está fraca, mesmo para o Senado. Tá fraco. E, assim, a gente vai combater 2 inimigos muito fortes. Serão 2 candidatos muito fortes da esquerda. A esquerda já tem as 3 cadeiras atualmente e vão com tudo para querer manter as 3. Né? Então, a gente tinha a oportunidade de tirar pelo menos uma dessas cadeiras e tá fraquíssima esse momento de pré-campanha dele. Eu acredito que o mais provável realmente vai ser, se for para ser eleito, ele vai para deputado federal. Estadual, duvido muito que ele vai querer se rebaixar esse nível, porque ele já foi federal. Mas ou é federal ou é Senado. Governo do estado, esqueça. Exatamente. Não, e Senado também é difícil. O Senado, primeiro que, mesmo que ele estivesse andando, já é muito difícil. Que é uma chapa, tem que estar, o senador ele tem que estar muito fechado com o governador. Exatamente. E já tem a chapa do governo, que é o Rui Bosta e o Jax. Então não tem como levar. Muito difícil acontecer E a própria pré-campanha dele não condiz com uma candidatura ao Senado. Sim, é fraquíssima e infelizmente é o rumo que a Bahia tá tomando. A gente não sabe onde é que a gente vai parar. Porque como você citou, né, o ACM Neto ele indicou que pegaria a caminhonete dele e iria pro interior do estado. Só que a gente viu quem foi que chegou de caminhonete hoje aqui na Bahia. Né, no interior do estado, lá no sul, foi a Força Nacional. Porque Jerônimo falou, quando foi questionado no começo do ano, se ele faria um pedido de intervenção federal, ao governo federal, e ele disse que não, porque seria um atestado de incompetência. Que bom que você sabe que você é incompetente.
E agora assinou. Não foi um pedido de intervenção federal, mas foi o último passo antes que é o pedido de tropas federais aqui, mas de tropas policiais federais, né, da Força Nacional de Segurança Pública e não tropas militares das Forças Armadas, que seria o caso de intervenção federal. Então nós já estamos na última etapa prévia a uma possível intervenção federal, porque não temos efetivo. A Polícia Militar não aguenta mais, a Polícia Civil não aguenta mais, a Polícia Penal, a Polícia Técnica, ninguém aguenta mais. O povo não aguenta mais o governo de Jerônimo Rodrigues. São 20 anos de PT de incompetência. E estamos com o pior governador que o PT poderia dar. Desses governadores que a gente já teve do PT, Jerônimo está conseguindo ser o pior. E agora no terceiro governo Lula. Um governo que está mandando dinheiro para o Estado. Mas Jerônimo não está conseguindo bancar as próprias contas. Tanto é que já tá aí, eu já perdi a conta de quantos empréstimos. Pediu um empréstimo agora recente. Mais um essa semana. Eu tava escutando isso na rádio pela manhã, um dia, eu acho que foi segunda-feira, ou foi na sexta da semana passada. Mais um empréstimo, eu achava que era o nono, já passou bastante disso. Então assim, continua. E quem é que vai pagar essa conta? A gente. E essa conta já tá tão alta que agora precisou pedir ajuda à União para mandar a polícia para aqui, para mandar efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, que é o efetivo policial mais caro do Brasil, né? Porque a diária, você deslocar policiais de outras regiões brasileiras para aqui é mais caro do que você mandar a Polícia Federal, por exemplo, né? É o efetivo mais caro do Brasil em se tratando de segurança pública, e o governador assinou o atestado de incompetência. Graças a Deus ele assinou, né? E a gente espera que haja uma amortização do problema, só que ele inclusive já declarou sobre isso, de que essas tropas não estão vindo para reforçar a segurança pública em geral, não, tá? É só para guarnecer as propriedades da União e eventualmente dar suporte ao policiamento ordinário. Então você chama a Força Nacional para ficar passeando de caminhonete no interior, você já assinou seu atestado de incompetência, então bota os caras para trabalhar, pô. Bota os caras que são de choque de outros estados, que são especializados de outros estados pra trabalhar. Vai trazer os caras pra ficar brincando de polícia e ladrão aqui no interior sem trabalhar? Felipe, o cara é incompetente, já assinou o atestado de incompetência dele, mas, infelizmente, o fato é que vai vencer essa eleição em 26. O fato é que nós temos uma oposição extremamente incompetente. Ô rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.